Então, da cavidade nasal e cavidade bucal, o que a gente vai aprender? O osso que forma o teto da cavidade, esse osso a gente chama de frontal, ele é um osso pneumático, então ele tem um seio. Esse seio, essa cavidade, a gente chama de seio do osso frontal. Aí, abaixo dele, o osso nasal, então a porção inicial do nariz é uma porção formada por osso, e o restante, que está em azul, que é o vestíbulo nasal, a parte externa, é formada de cartilagem, então não tem osso. Dentro da cavidade nasal, o que a gente vai ter? Formando o teto da cavidade nasal, que é esse ossozinho de cima, a gente vai falar que é o etimoide, tá? O osso de trás, formando a parede posterior, o esfenoide. Então, tudo isso aqui, ó, é osso esfenoide. O osso esfenoide também tem um seio, então esse seio a gente vai chamar seio do osso esfenoide, ou seios, né? Que é mais de um. Aí tem essa curvazinha, onde apoia a hipófise, então a estrutura número 16 é a hipófise. Essa curva do osso esfenoide, a gente fala que é a célula turca, essa curvatura, tá? Então, repetindo, ó, osso frontal, osso nasal, o restante, cartilagem. Posteriormente, a gente vai encontrar no teto da cavidade nasal o etimoide e atrás a gente vai encontrar o esfenoide, formando a parede posterior. Tanto o frontal tem seio, é um osso pneumático, ou seja, é preenchido por ar esse seio aí em condições normais. Então, frontal, esse é o seio frontal. Aqui a gente vai ter vários orifíciozinhos que a peça não mostra, que são os seios do osso etimoide. E aí os seios do osso etimoide a gente chama de células etimoidais, esses seios. Aqui atrás, esses seios são do osso esfenoide e a curvatura do osso esfenoide a gente chama de célula turca, essa curvaturazinha aqui. E aí quem apoia aqui? A hipófise. Dentro da cavidade nasal, esse osso aqui, que é o etimoide, ele dobra duas vezes. Aí ele forma concha nasal superior e concha nasal média. Essa outra dobra da cavidade nasal é um osso próprio que chama concha nasal inferior, certo? Então, entre a concha nasal superior e a média, a gente tem um meato, por onde o ar vai passar. Aí a gente fala meato superior. Entre a concha nasal média e a inferior, a gente tem um meato médio. Entre a concha nasal inferior e o assoalho da cavidade nasal, a gente tem um meato inferior. Então, 3 meatos: meato superior, meato médio e meato inferior. O meato é por onde passa o ar, dentro dessa estrutura que fica parecendo um labirinto, porque é cheio dessas dobras ósseas dentro da cavidade nasal. Aí, formando o assoalho da cavidade nasal, a parte de baixo, a gente tem o osso inicialmente da maxila, que fixa os dentes, e lá no finalzinho a gente vai ter o osso palatino. Então, essa parte da cavidade que tem osso, né, que forma a porção superior, o teto da cavidade bucal e o assoalho da cavidade nasal, a gente fala que essa região é o palato duro, porque é formado de osso. A partir daqui do palatino, o palato não vai ter osso, então a gente vai chamar de palato mole, certo? Nessa região aqui, a gente teria a tonsila, que a gente chama de tonsila palatina, conhecida popularmente como amígdalas. E lá no finalzinho, essa pontinha, a gente vai falar que é a úvula do palato, tá? A estrutura daqui é a língua, então esse tubo passando aqui é a faringe. Quando tem contato com o nariz, a faringe a gente vai falar que é a nasofaringe. Nasofaringe aqui. Aí quando desce e tem contato com a cavidade oral, a gente vai falar que é a orofaringe. Então, quando a gente deglute um alimento, o alimento vai vir para a orofaringe, depois vai descer e daqui para baixo a gente teria o esôfago. Quando a gente respira, o ar vem, passa pelos meatos, desce, passa aqui pela nasofaringe e depois vem para a laringe, que é essa estrutura aqui de baixo. Então, aqui embaixo a gente vê o ádito, que é a abertura da laringe, e essa cartilagem, que a gente chama de epiglote, né, que fecha essa abertura que a gente chama de glote aí, nessa região.